O texto continua, é muito interessante que você leia, se você não leu ainda, e a história vai ensinar muito para nós. E hoje nós vamos conversar sobre o poder da fé, e eu queria, antes de iniciar a minha parte, eu queria ter, nos 3 cultos hoje, nós vamos dar a oportunidade ao pessoal que foi para o evangelismo no Carnaval do Movimento Viva, e vocês aqui foram parte disso, vocês colaboraram, vocês oraram, vocês colaboraram financeiramente para que eles pudessem estar lá. Eu queria chamar, hoje Gabriel está aqui, Gabriel vai compartilhar com vocês um pouco do que foi a experiência do evangelismo lá dentro do Carnaval, que tem tudo a ver com o poder da fé. Acho que vai ser até uma introdução àquilo que a gente vai falar hoje aqui. Bom dia, igreja. Primeiro eu queria agradecer a todas as ofertas que a igreja levantou. A gente, ano passado, foi para a rua com 5 alfaias e já fez um barulho bom. E esse ano, graças à oferta da igreja, a gente conseguiu levar 16, o que foi assim um número incrível, e todo mundo que estava lá veio a comentar sobre a quantidade de alfaias e a qualidade que a gente estava fazendo também. Para vocês verem, eu vou só dar compartilhar uma coisa que aconteceu lá, para vocês entenderem qual é a diferença de ter alfaia na rua. No último dia de evangelismo no Recife Antigo, a gente tinha chegado lá por volta das 5 da tarde, e uma menina que estava lá na rua chegou no mesmo horário. Ela era espírita, ela tem 15 anos e nunca tinha ido no carnaval. Então ela queria, porque queria, falou com a mãe dela que queria ir no carnaval. Aí a mãe dela foi e mandou a irmã mais velha dela, que não queria ir para o carnaval, ir junto com ela. E assim que ela chegou lá na rua do Recife Antigo, foi a hora que a gente chegou também. E a gente mais tarde abordou ela na roda lá, no evangelismo de rua. E ela falou assim, ela contou a história assim: quando eu cheguei, a primeira coisa que eu escutei foram as alfaias de vocês. E quando eu escutei, eu me arrepiei todinha e olhei para vocês lá chegando e vi a bandeira enorme com o nome de Jesus. Aí eu olhei para minha irmã e fiz: é nesse bloco aqui que a gente vai. E quando chegou lá no local, ela compartilhou e disse que foi aquilo que chamou a atenção dela. Então eu queria agradecer à igreja por todas as orações e especialmente pela oferta financeira também, que ajudou a gente a levar essas alfaias e chamar a atenção e transformar vidas. Hoje, essa menina vai fazer o happening lá da Trindade. Ela aceitou Jesus lá e assim, foi incrível. Eu queria agradecer primeiro, antes de começar com qualquer coisa. Eu vou ler um texto que eu fiz de uma reflexão que eu tive assim, que eu criei assim a partir do carnaval, que foi o carnaval para mim, o que é o carnaval, o evangelismo de carnaval dentro da minha família. E começa assim: e agora? Para onde segue o bloco? Foi isso que eu me perguntei quando fiz parte do primeiro Viva. O evangelismo de carnaval surgiu da ideia de um grupo, se não me engano, 18 anos atrás, de levar a vida onde não existe vida de verdade, com o bloco Jesus é Bom a Beça, que se tornou a Praça da Paz e continuou a missão de levar a esperança da verdadeira felicidade que dura muito além da quarta-feira de cinzas. É triste ver hoje no Instagram de alguns amigos postagens de um carnaval vazio de amor, ao término de 4 dias de uma falsa liberdade, fotos com legendas de tristeza porque a alegria do carnaval terminou. É quarta-feira de cinzas e até o clima estava com cara de fim dos tempos, de tristeza, o tempo fechado e chuvoso. O carnaval passou e só nos restam as lembranças. Foi o que vi na rede social de um amigo. Eu vejo isso como o fim da felicidade, onde a única alegria é aquela que ficou na memória de 4 dias usando e sendo usado para a felicidade geral da nação. Acabou e não existe mais motivo para ser feliz. É o que eu vejo nos 4 cantos da cidade e nas mídias sociais. Então, eu olho pelo meu novo ângulo, pela nova história que aconteceu na minha vida no último ano, pela escolha de seguir um amor que nunca acaba, e não fica na memória e só,
vejo minhas novas e algumas mais antigas amizades que continuaram firmes na promessa de dias melhores, de momentos incríveis e histórias de transformação contínua. Vejo sorriso, vejo gritos de alegria, e quando aquelas alfaias rufaram pela última vez, antes de sair das ruas da cidade antiga, lavada pela chuva, com todo o ambiente para se tornar um dia triste, daqueles que você não tem vontade de sair da cama, olhar o sorriso no rosto de mais de 100 voluntários de um movimento que esteve ali lutando para pregar o amor de um Deus vivo, meu Deus, não tinha um pingo de tristeza, um olhar cabisbaixo, um sequer voluntário que tinha aparência de tristeza porque o carnaval teve fim. Porque a única coisa que teve fim foi o feriado. Foram só os dias de dormir pouco e enfrentar as ruas lotadas. Mas não a felicidade, não a vontade de amar o próximo como Deus amou a gente primeiro. E eu sei bem do que eu estou falando. Eu já vivi os dois lados da mesma moeda. Já fui quase alcançado um ano pelo Movimento Viva, mas me seguraram para eu não ir lá, porque sabiam a vergonha que eu ia sentir no dia seguinte. Experimentei todas as sujeiras que rolam em um carnaval vazio, em dias de uma promiscuidade sem fim. Eu sabia que existia um amor maior do que eu estava vivendo, mas eu não tinha escolhido permanecer nele. Eu escolhi, por diversas vezes, entregar a minha vida a Cristo. Mas isso é só uma parcela do que Cristo tem para a gente. Olha só o que o presente diário traz no devocional da quinta-feira, pós-carnaval. Muitos cristãos pensam que, após decidirem crer em Jesus como Salvador, aquele que nos reconcilia com Deus, a obra já está completa. Repare bem, no entanto, naquilo que Paulo escreve à igreja de Filipos. Tratava-se de uma das melhores igrejas dentre as que Paulo conhecia. Todavia, ainda havia algo a completar. E o que seria? Conhecer Cristo como Salvador é o primeiro passo. A seguir, porém, começa a agir para nós, levar a conhecer Cristo como Senhor. A salvação é uma obra de Deus no ser humano, mas como esse é imperfeito, ainda haverá muito o que fazer. Escolher entregar a vida a Cristo, como li aqui, é o primeiro passo. Permanecer é a parte complicada. E permanecer é escolher diariamente ter um amigo em Cristo, ter alguém para conversar, ser íntimo e confidente. É viver a comunhão com os irmãos e com essa grande família chamada igreja. E foi assim, me entregando nos braços do Pai, andando com quem me levava aos bons costumes, que hoje eu posso dizer que eu permaneci. E sei o que é ter intimidade com Cristo. E foi intimidade que a gente vive e transborda, porque a gente conhece o Espírito Santo, porque toma as decisões baseadas nos sussurros dele. Isso a gente tem buscando e permanecendo na busca. Isso não é só para o viva, é para viver. É isso que a gente tem que começar a buscar, permanecer no Senhor. Amém? Pois é, ontem aqui eles fizeram um depoimento maior que esse, outros bem falaram. Eu confesso que eu tive vontade de ano que vem me envolver nesse negócio de volta. Porque nas primeiras incursões do Bom Abessa, eu levei Gabriel comigo, ele tinha 6 anos de idade, 7 anos de idade. E ele ficava no paralama da caminhonete que a gente tinha, que era o carro de som. E hoje ele está aí liderando com outras pessoas esse movimento. Graças a Deus por essa iniciativa. Eu espero que o ano que vem nós possamos dobrar o número de voluntários e ter muito mais gente, não só jovens, lembre-se disso, são adultos também que podem participar ativamente, até porque Marcelo Cartacho, que não era nenhum jovem, estava lá participando esse ano, não foi, Marcelo? Bom dia a todos. Agora é a minha parte, a parte não contou não, viu? Eu espero que todos tenham aproveitado bem o feriado e que tenham conseguido manter as suas metas estabelecidas para o Plano Daniel. Se você está conosco pela primeira vez, deixa eu dizer que o Plano Daniel é um programa que nós estamos iniciando aqui na igreja, apenas no início, que leva a um equilíbrio. Estamos buscando, seguindo uma integração da fé com a saúde, buscando um equilíbrio de vida, e tem sido uma excelente experiência para muitas pessoas. Eu, pessoalmente, testemunho, tem sido uma excelente experiência para mim, viver esse início de Plano Daniel, porque isso ainda vai se prolongar, não só para agora, mas para toda uma vida, espero eu.
E lembre-se que hoje é o dia 22 de fevereiro. Dia 1º nós lançamos a ideia do plano Daniel, e nós dissemos que isso requer hábitos, a mudança, lembra? Falamos do poder da mudança, e que falamos do poder da disciplina, que isso requer um prazo. Lembra-se daquilo que eu falei, que dizem os estudiosos que são 21 dias para iniciar um hábito, para uma prática se tornar um hábito. Pois bem, hoje é o dia 22. Amanhã, se você furar na ginástica, é porque você quer, mas o hábito já se estabeleceu. Olha, 21, hoje é 22, já estamos voando, não é isso? Espero que seja, viu? Estamos voando já naqueles hábitos iniciais. Mas sabe o que é que a gente vai percebendo aos poucos? Eu acredito que a gente vai percebendo que somente isso, força de vontade, não é suficiente. Por nós apenas, seria muito para nós entendermos ou acreditarmos que foi ou que é suficiente. Até porque Jesus, quando ele disse, Jesus disse lá em João 15, ele disse, vocês estão ligados em mim, permaneçam em mim, porque sem mim, que foi o que ele disse, nada vocês não podem fazer coisa alguma. Vocês não podem fazer coisa alguma. Está em vermelho aí. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. E veja o que Paulo disse nos momentos de dificuldade. Esse é o texto de dificuldade. Paulo está no momento de dificuldade e ele diz também, ele diz para nós, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso, eu posso muitas coisas, e eu sei também que eu posso muitas coisas, mas sei que não posso por mim mesmo. Sei que eu posso naquele que me fortalece. E declarações de limitações humanas, de gigantes de Deus, vão mostrar para nós, de fato, que em tudo nós precisamos de Jesus. Que em tudo nós precisamos de Deus. E nesse propósito do plano Daniel, que envolve mudança de hábito, disciplina, claro que eu preciso de Deus. Por isso, a última mensagem dessa série chama-se O Poder da Fé. O poder da fé. A fé em Deus, a fé em Jesus Cristo, seu único Filho. A fé é que nos leva a poder caminhar. Em tudo na nossa vida nós dependemos da fé, não dependemos de nós. Como cristãos, tudo nós dizemos, nós precisamos de fé. Então, nesse aspecto, nós precisamos também de fé. E eu começo com essa declaração que veio do próprio Daniel, aí no texto que foi lido um pouco mais na frente, um pouco, aliás, ali no Daniel 9, que ele diz assim, por isso, olha o que ele diz, por isso me voltei para o Senhor Deus, com orações e súplicas em jejum, em pano de saco, coberto de cinza. Não é quarta-feira de cinza, não. Ele diz aí, voltei para o Senhor com orações e súplicas em jejum, ou seja, humildemente. Pano de saco é quando eles diziam assim, isso é um símbolo de humildade, de resignação. Eu voltei porque eu dependo do Senhor para tudo. Essa é a declaração de dependência de Deus de Daniel. Essa é a declaração de dependência. Mas eu quero fazer dessa a minha declaração. Qual é a sua declaração? Qual é a sua declaração de dependência de Deus? Eu quero dizer isso. Por isso eu, Miguel, me voltei para o Senhor com minhas orações, com as minhas súplicas, em jejum, humilhado, coberto de cinza, e orei ao Senhor, meu Deus, para que Ele me desse força. Isso é o poder da fé. Como é que está a sua disciplina? Essa é a pergunta inicial. E veja bem, uma disciplina física vai produzir recompensas físicas. Tem gente que está aí, vai se aproximar o verão, aí se matricula logo na academia, e agora vai para a praia. Na praia tem aquele pessoal que faz aquela ginástica, eu não sei o nome, que cada rolo de corda desse tamanho, que o povo fica balançando assim, um rolo de corda, misericórdia, aquele negócio é pesado, viu? Aquela corda de navio aquilo. E é todo mundo num circuito fazendo ginástica para que no verão você esteja em forma. Muito bem, legal pra caramba. E o inverno? A vida é assim, gente. A gente não pode focar apenas numa área ou num tempo da nossa vida. É a vida toda, é a nossa existência. Como é que está a nossa disciplina? As disciplinas espirituais, assim como a disciplina física, que leva você a ficar assim, assada, malhada, etc.,
o saudável, a disciplina espiritual é fundamental para que haja também recompensa espiritual. Coisas como jejum produzem recompensas espirituais. Oração, vida devocional, tudo isso faz parte de uma disciplina espiritual. Vamos falar um pouco de nutrição. Sexta-feira aqui no CR se falou sobre alimentação saudável. A alimentação é tão importante, não é verdade? A alimentação é tão importante que alguns não se esquecem de se alimentar e se alimentam muito, 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 muito. É muito bom. Mas a desnutrição também é algo muito sério, a gente tem que ter cuidado. A desnutrição pode ser o resultado de pouca alimentação ou alimentação de baixa qualidade. É um desequilíbrio entre a necessidade do corpo e o que eu vou ingerir de nutriente para o meu corpo. Esses dias eu fui fazer uma remada aqui em Candeias, e não se esqueça que quando eu entro para remar ali em Candeias, eu oro e peço ao Senhor, que é o Senhor da natureza, que os tubarões fiquem a pelo menos 200 metros de mim, que eles não se aproximem, esse é meu repelente, mas não se preocupe, eu remo num lugar que tem apenas meio metro de profundidade. Se o tubarão vier, eu vou ver a barbatana dele obrigatoriamente, reverendo, porque o tamanho dele vai dar para ver. O que é que eu vou fazer? Ora, não é nada. Porque se eu ver uma barbatana, o que é que eu vou fazer? Então eu saí para dar uma remada e fiz uma sessão de quase 50 minutos. Eu encontrei Valéria, ela disse, eu fui ali comprar uma água para tomar. Ela disse, você comeu? Eu disse, não, eu comi alguma coisa no café da manhã. Mas agora você não comeu nada, você devia ter, deu um carão, né? Você devia ter trazido uma barra de cereal, não sei o quê. Está certo ela. Eu devia me alimentar. Se eu quero corresponder fisicamente a alguma coisa, eu preciso ter uma nutrição adequada. Agora eu vou destacar alguma marca ou algumas marcas de alguém que está enfermo, adoecido, por causa da falta do desenvolvimento de uma vida de fé e de oração que leve a uma nutrição espiritual. Venha comigo, me acompanhe em algumas dessas características que eu quero compartilhar com você. Essa pessoa vai sofrer de desnutrição espiritual. Presta atenção, existe, viu? Desnutrição física e existe desnutrição espiritual. Você tem que se alimentar da palavra de Deus. Não precisa fazer isso aí, mas você precisa se alimentar da palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca do Senhor. Ok. Vamos, marcas de uma desnutrição. Se não tiver aí no seu gás, você presta atenção. Primeiro, incredulidade. Desnutrição espiritual. Primeira marca, incredulidade. A pessoa que está desnutrida espiritualmente, ela está desnutrida porque ela não está se alimentando. Ela não está lendo a palavra, ela não está tendo momentos de oração com Deus, ela não está tendo intimidade com Deus, ela não está envolvida no corpo de Cristo, ela está desnutrida, ela não crê em nada. Por que ela não crê em nada? Porque ela diz, isso não pode acontecer. Por que ela diz que isso não pode acontecer? Porque ela não tem referência. Se ela não lê a palavra e não vê o que acontece, se ela não convive com os irmãos, não está numa célula, não vê o que acontece com a vida dos outros, como exemplo, como ela vai crer em quê? Em nada. É uma marca da desnutrição. Quando você vê alguém que diz assim, mas isso não acontece não. Está enfermo espiritualmente. Quer ver uma outra marca? Paralisia. Paralisia. A pessoa fica paralisada. Ela não tem forças, ela não se move, ela não sai do canto, ela não tem iniciativa para fazer alguma coisa, não tem iniciativa para chamar alguém a Cristo, para levar alguém a Cristo. Por quê? Porque ela não crê, primeiro, que alguém pode ir a Cristo, conhecer o amor de Deus. Ora, se vocês, a maioria de vocês aqui, receberam o amor de Deus, por que alguém não pode receber também? Se eu recebi, se essa moça que estava no carnaval viu a bandeira de Jesus e recebeu o amor de Cristo, por que outras pessoas não podem receber? Mas se eu não estou sendo alimentado, eu vou ficar paralisado. Eu tenho que ter alimentação adequada. Eu tenho uma deficiência na glândula tireoide, que eu preciso tomar um comprimido todo dia. Quem tem sabe disso, chama-se Puran T4. Eu tenho uma dose que eu tenho que tomar todo dia. Faz parte da minha rotina, da minha liturgia, do meu devocional. Antes do devocional, tomo comprimido. E quando eu deixo de tomar aquele comprimido, 1, 2 ou 3 dias, eu sinto um marasmo. Eu sinto uma falta de gasolina. Eu sinto uma falta de força, né, Valéria?
Ela sabe disso. Eu fico lá, às vezes assim, poxa, fica meio mole. Por quê? Porque eu estou desnutrido daquele hormônio que me dá forças. Se eu não estiver nutrido da minha fé, da minha oração, da vida que eu tenho, eu vou ficar paralisado do mesmo jeito. Quer ver uma outra marca? Religiosidade. Ora, se eu não creio, se eu, além de não crer, eu me paraliso, eu vou fazer o quê? Religiosidade. Sabe o que é religiosidade? É você cumprir tabela. Cumprir tabela. O que o Santa Cruz está fazendo no campeonato? Cumprindo tabela. Perde todo o jogo. Está cumprindo tabela. Agora eu posso tirar uma casquinha, porque o Náutico ganhou uma. Então, veja bem, eu estou cumprindo tabela. Eu vou para a igreja? Vou. Faço aquilo, vou no culto, vou na missa, vou lá em algum lugar, cumpro ali, marco X, já fui. E vou cedo para poder ir para a praia e poder fazer outras coisas o dia todo. Fui. Pronto, isso é religiosidade. Eu tenho que fazer uma oração. O que é que eu faço? Meu Deus, me arruma um livro de oração aí. Pego aqui, Senhor, isso. Pronto, cumpri minha tabela. Sabe por quê eu faço isso? Porque eu não estou crendo o suficiente, eu estou paralisado, eu estou sem ânimo para fazer nada. Eu digo, então eu vou, pelo menos, cumprir essa tabela aqui. Assim mesmo é nutrição física. Você pode estar comendo e não estar se alimentando, não é verdade? Você passa o dia na rua comendo coisas que você sabe que não deve, que não lhe fazem bem, você está comendo, mas não está se alimentando. Você pode estar vindo na igreja, indo no culto, indo numa reunião qualquer, apenas por religiosidade, mas você não está se alimentando, não se permite nutrir com aquilo que Deus lhe dá. Aí você vira o quê? Um crítico, nada está acontecendo na sua vida, você está desnutrido, você vira sujeito desse aí, crítico, para tudo faz uma careta. É aquele negativo. Não funciona nada, não dá certo coisa nenhuma. Daí, depois disso, o que acontece? Vem uma rebeldia. Rebeldia é quando você já está totalmente saturado, não acredita mais em nada, não tem interesse por nada, você está desnutrido espiritualmente, e você vira um rebelde. Que além de você não fazer, você não quer que os outros façam também. Vem aqueles pecados escravizadores que vão tomando conta de você, que vão manipulando a sua vida, aquelas coisas que você continua, vai fazendo e continua fazendo e se habitua a fazer, até porque faz mais de 21 dias, vira um hábito e isso faz parte da sua vida. Isso é aspectos de desnutrição. O fim disso, sabe qual é? Frustração. Frustração. Aí se afasta da igreja por algum motivo, alguém não sorriu para ela ou para ele deixa de ir na igreja, estou frustrado, esse negócio de igreja não dá certo, não funciona, aqui não é para funcionar, já funcionou na cruz de Cristo, você apenas tem que assumir isso para a sua vida, mas você fica frustrado. São marcas de uma desnutrição espiritual. Agora, me permita algumas sugestões para você e para mim. Pelo menos eu estou falando para mim também. Algumas sugestões sobre os aspectos essenciais para a minha vida de fé e de oração. Atente para isso. Toda paralisia espiritual tem o mesmo começo. Toda paralisia espiritual tem o mesmo começo. Toda letargia espiritual tem o mesmo começo. Ausência de fé e oração. Ausência de fé e oração. Você não se move sem fé. Quem move montanhas? A fé. A ausência de fé não move montanha. Quem é que transforma situações? A oração. Situações não serão transformadas se não houver oração. Então, o sintoma, a grande marca da paralisia espiritual é a ausência de fé e oração. Tudo começa aí. Ore, ore e ore. Ore todo dia. Se você não consegue orar 1 hora, ore 10 minutos. Se não consegue orar 10 minutos direto, ore 5 minutos. Depois ore mais 5. No carro, ore mais 5. No ônibus, ore mais 5. No intervalo do trabalho, vá orar mais 5. Vá conversar com Deus através da sua palavra. Você vai se abastecer. Essa desnutrição espiritual vai começar a sumir da sua vida. Mas eu tenho que orar e desenvolver a minha fé. Fé de que as coisas vão andar, não por mim, porque por mim eu não posso fazer nada, mas por Jesus. Daniel tinha uma espiritualidade diferenciada, não tinha? Dos demais.
A sua fé em Deus fez com que ele tivesse experiências incríveis na vida. Gente, o sujeito foi para dentro de uma fornalha e não se queimou. Misericórdia. Você passa junto do fogão, você desvia, se o fogo não estiver ligado. Imagina a fornalha. O sujeito foi para dentro de uma cova com leões, e os leões pareciam gatinho junto deles. O que é isso? Exercício de fé. Eu tenho que me mirar em quem? Em homens assim, mulheres assim, pessoas assim. Experiências incríveis. E nós não vamos conseguir uma vida com sucesso integral, vamos usar essa expressão, equilibrada, se não cuidarmos desse pilar da nossa vida. Espiritualidade, fé. Não adianta você malhar, você pode malhar a vida toda, você vai ficar muito forte, mas não vai estar nutrido espiritualmente. Não adianta você comer bem, comer muito bem, estar saudável, colesterol bom, tudo mais, mas se não se nutrir espiritualmente, não vai ter uma vida espiritualmente equilibrada. O pilar da sua vida é espiritual. O pilar da minha vida é espiritual. Uma vez tinha uma época aí, lá, não sei, acho que era de João Pessoa, que tinha um povo de uma igreja, que o povo vinha para a igreja para receber a bênção do emagrecimento. Você lembra dessa história? Você, Josias, lembra disso? Então o pastor Márcio Mendes foi na igreja dele. Acho que não foi não, mas tinha um negócio lá que era, todo mundo ia para aquele culto lá, era cheio, viu? Era de graça, a academia paga. O povo ia lá e sai gordura, o povo pulava. E depois já se sentia mais magro o povo. Não, filho, não é assim não. Desnutrição espiritual só vai sair, só vai ser curada com fé e com oração. E desnutrição física tem que comer certo, fazer exercício, ter alimentação saudável. Quantas pessoas desistem de buscar uma melhor qualidade de vida? Por tantos motivos. Assim mesmo eu garanto, ninguém consegue ir longe sem a ação de Deus, sem ser envolvido pelo seu poder. E os elementos fé e oração é que vão dar esse ambiente divino, o poder da fé vai nos ajudar e vai nos nutrir espiritualmente. Eu quero que você, depois que você encarnar esse plano Daniel na sua vida, você possa vir aqui um dia testemunhar como as coisas se deram em sua vida. E que isso motive outras pessoas a seguir na mesma direção. Mas inicialmente, aceite esse conselho que eu estou lhe dando aqui. Inicialmente, o primeiro conselho que eu dou, antes de tudo, é tenha o seu coração rendido a Deus. Tenha o seu coração rendido a Deus. Veja o texto bíblico que nós vimos aqui hoje. Olha o texto. Vou puxar aqui para ler. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu permissão para fazer outra coisa. Daniel, ali a palavra-chave, decidiu. Ele decidiu. Ele se rendeu a Deus. Foi uma decisão difícil. Porque, gente, aquilo podia custar a vida dele. É porque se você lê o texto, você viu que os sábios que não conseguiram interpretar o sonho do rei foram logo ameaçados de morte. Vai morrer tudinho, mata tudo. Ser sábio do rei não era uma coisa sábia. Porque se ele não fosse sábio o suficiente, ele morria. Então Daniel demonstrou uma vida rendida a Deus, mesmo diante das pressões que ele recebeu. Mudaram o nome de Daniel, mas não mudaram a sua maneira de viver. Ofereceram comida contaminada e ele decidiu não se alimentar. E quando ele decidiu não se alimentar, envolveu fidelidade a Deus e a lei de Deus. Você viu o que o texto disse? Para pegar esse cara, a gente não pega de qualquer forma, não. Na linguagem de hoje seria assim. A gente tem que pegar ele, sabe como? Com alguma coisa que vá contra a lei do Deus dele. Veja que bacana se alguém chegar ao ponto de chegar para você e dizer: você quer atingir Ricardo? Você pode dizer o que quiser, ele não vai estar nem aí. Você tem que atingir ele com alguma coisa que vá contra o Deus dele. Aí você vai ver uma fera. Coisa boa, não? Isso aqui é um exemplo para a gente. Daniel foi purificado, mas ele se rendeu
a Deus. Queriam impedir Daniel de fazer as orações. Aqui no texto você viu. Decreto, os caras viram, só quer ver uma coisa? A gente vai pegar ele, proíbe dele fazer oração. Para onde ele foi? Para a janela aberta. E dava para Jerusalém, por causa da direção. Era muito longe, não dava para ver Jerusalém. Mas era uma janela aberta, onde todo mundo podia ver. E 3 vezes por dia ele ia lá e fazia suas orações. Todo mundo viu isso. E foi para o rei. Ele continuou orando, está desobedecendo. E ele continuou orando. E o rei baixa um decreto, o rei baixou um decreto. E ele continuou orando. Vai para a cova, vai para a fornalha, vai para todo canto, não interessa. E ele continuou. Ele se rendeu a Deus, não se rendeu ao momento, não se rendeu à situação. Nós, muitas vezes, nos rendemos à situação. Olha, agora é proibido. Eu espero que isso não aconteça. Mas já está acontecendo perseguições nesse Brasil contra os cristãos fortíssimas. Recentemente eu vi o depoimento de uma educadora em escolas públicas em alguns estados do Brasil, onde os cristãos, professores, não estão tendo a oportunidade, não estão tendo o direito de ensinar, de dizer para questões morais para ninguém. É questão moral, você é cristão, não pode não. Tem o depoimento de um padre que é professor na escola pública, que disseram, não, o senhor é padre, o senhor não pode ensinar sobre isso, não. Por quê? Porque isso é questão moral. Então como é que se ensina? Se ensina assim. O menino não sabia o que era ser... Estava em dúvida se ele era homossexual, se era heterossexual. E o padre, o professor, foi proibido de aconselhar ele. O professor vai ser tendencioso. Olha que tendência. O próprio gestor está sendo totalmente tendencioso e está dizendo que o professor vai ser tendencioso. E o que é que o professor lá recomendou? Você experimenta os dois. E você gostar é porque você é. Isso não é perseguição? Dever de casa. Isso é fato, viu? Dever de casa. Dê 3 beijos no menino e 3 na menina. Depois você vai vir aqui para relatar o seu depoimento, o que você achou. Não é isso, é coisa fantástica, miserável, maligna. É assim. Isso é perseguição. Esse cara, Daniel, estava sendo perseguido. Você já pode estar sendo perseguido e nós estamos sendo perseguidos de alguma forma. Qual é a nossa postura? Vamos nos esconder, vamos abrir a janela e vamos orar 3 vezes como Daniel. Rendido a Deus, quer se nutrir espiritualmente, se renda a Deus. Sabe quais são os principais desejos do ser humano? Eu peguei uma lista aí, que eu vi aqui no texto. Tem um bocado de desejos, os principais desejos do ser humano. Primeiro, descobrir dinheiro perdido. Segundo esse site, diz que o maior prazer de alguém é descobrir um dinheiro perdido. Não é o meu, porque se perdeu, alguém perdeu. Eu vou ver de quem é primeiro. Eu perco na minha calça. Quando eu perco o dinheiro, quando eu acho uma calça assim que está com dinheiro, eu falo, olha. Ou eu fico triste porque a minha memória não funcionou, eu não tirei o dinheiro, ou eu fico alegre porque eu, por acaso, achei. Descobrir dinheiro perdido. Dormir num dia de chuva. Prazer, dormir. Tem gente que precisa ser dia de chuva, né? Mas dormir num dia de chuva, você ficar em casa. Isso é um prazer assim que ninguém conta. Imaginar que tinha mais tempo para dormir, isso já é um prazer. Já acordado, meu, se eu tivesse mais 10 minutos. Vestir uma camisa que foi acabada de passar ferro. Isso é o cara que disse lá. Uma bela paisagem. Uma bela gargalhada. Fazer alguém sorrir. Passeio num dia de sol. Comer chocolate. Misericórdia. Nesse plano Daniel, o chocolate é algo que tem muita gente que está repreendendo como se fosse o capeta mesmo. Sai em nome de Jesus. Massagem. Ó, tem gente que quer tomar massagem, né? Ai, massagem. É o maior prazer da vida. Sexo. São prazeres. Mas o seu desejo por Deus tem que ser, o meu desejo por Deus tem que ser maior do que qualquer um desses desejos. O meu desejo é como a corça suspira, como diz o salmista, pelas correntes das águas. Deve ser o meu desejo, o meu coração suspira por ti. Segundo, desenvolver uma espiritualidade com equilíbrio e disciplina. Daniel era essa pessoa de destaque e por isso ele foi escolhido para servir o rei da Babilônia. Algo de especial tinha nesse rapaz.
era plantado no seu coração, para que ele viesse a cumprir esse propósito de equilíbrio e disciplina. E uma das dicas para uma vida vitoriosa por meio da fé em Deus, saiba, é a comunicação poderosa com Ele, oração, o esforço pessoal também. Você orar e ter disciplina. O plano de Daniel veio para colocar um fim em algumas das nossas posturas. E nós temos essa dificuldade. Gente, quem não diz que não tem, já passou a hora da confissão, mas dá uma oportunidade de novo. Se confessa de novo. Procrastinação. Procrastinação, adiar. Você adia tudo. Não, amanhã não é melhor dia para começar a ginástica, não. Amanhã não é melhor dia para começar a dieta, não. Amanhã não é melhor dia para fazer isso, não. Deixa para a semana. Aquilo que você sabe tem que fazer, vai procrastinando, vai empurrando. Preguiça, prostração, medo, pressa, desânimo, estresse. Veja o que a Bíblia diz sobre isso. Será? Olha o que a Bíblia diz. Não sei se vocês já viram isso. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Olha, gente. Não é para a gente isso? Será que vocês são tão insensatos que começaram tudo pelo Espírito de Deus, na força e no poder de Deus, e agora acham que podem continuar pelo esforço próprio? A Bíblia é simplesmente fantástica. Você tem desenvolvido essa audição espiritual? Tem visto suas orações serem atendidas? Tem feito algum jejum? Tem tido momentos sozinho com Deus? Tem lido a Bíblia? Nós estamos falando desse hábito, né? Desenvolva o hábito da oração rendido. Uma revolução espiritual pode acontecer. Esse é o segundo passo. Mas o terceiro passo é quando você vai agir guiado pelo Espírito Santo, pegando a deixa. Não sejamos insensatos. Vamos agir guiado pelo Espírito. Veja isso aqui, Daniel 1. A esses 4 jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Acho bacana quando a Bíblia nos dá pistas assim. Veja o que ele diz. A esses 4, que eram bons, eram sábios, inteligentes, conheciam os aspectos da cultura e da ciência. Ótimo. E Daniel, além disso, além dessas coisas, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ele tinha discernimento espiritual. Porque só aquelas 4 áreas juntas não levariam Daniel até onde ele chegou. Não levariam até onde ele chegou. Além disso, ele tinha discernimento espiritual, porque ele agia, era guiado pelo Espírito Santo. E o que é discernimento espiritual? É perceber a voz de Deus em cada situação que eu me envolvo. Perceber a voz de Deus. Guarda essa regrinha para você. Tudo pode se discernir espiritualmente. Tudo é para o nosso crescimento. O que você vive na vida será para o seu crescimento. Goste ou não goste. Muitas vezes você não gosta daquilo, eu também não. Mas eu sei que de alguma forma, como Jesus disse a Pedro, você não está compreendendo agora. Lá na frente você vai compreender. Mais tarde você vai compreender. E o apóstolo Paulo fala sobre isso algumas vezes. Tudo se discerne espiritualmente. E tudo é para o nosso crescimento. Vamos entender isso, sermos guiados pelo Espírito Santo. Daniel tem uma vida de fé, de oração, porque percebia as coisas ao seu redor, espiritualmente. Ele discernia espiritualmente. Daniel tinha discernimento. Como é que eu posso ampliar o meu discernimento, os meus sentidos espirituais? Olha, presta atenção agora. Mais um texto que vai nos ensinar aqui. Veja esse texto que está aqui escrito aos Efésios de Paulo. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele chamou, as riquezas da glória, da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação
da sua poderosa força. Gente, isso é uma aula. A gente poderia dar uma aula sobre discernimento espiritual só com esse versículo. A sabedoria desse gigante chamado Paulo, que Deus deu, que nos ensina coisas desse tipo. Tudo isso conforme a atuação da sua poderosa força. Ou seja, é Ele, é dele, é por Ele. Daniel nunca ficava vendido diante das situações. Ele aproveitava cada oportunidade para deixar a marca divina. Quando é que eu estou aproveitando? Eu tenho que ver minha vida assim. Quando eu estou aproveitando cada oportunidade para deixar a marca divina? Nós estamos vivendo agora o lançamento de mais uma palha desgraçada no cinema nacional e internacional, o filme chamado 50 Tons de Cinza. Gente, isso é algo que me incomoda profundamente. Eu tenho esse espírito, eu tenho esse espírito meio que guerreiro, eu entro na briga, eu não posso aceitar que o pobre faz uma coisa e leva a Lei Maria da Penha. E vai o ricão lá, faz um negócio, é porque ele é sadomasoquista. É diferente. Mulheres, onde está o orgulho de vocês? Onde está a dignidade de vocês? Mulheres cristãs, mulheres não cristãs que vivem aí lutando por liberdade, por tudo nesse mundo, estão se rendendo àquilo. Alguém que se rende a levar chibatadas. Alguém que se rende a ser humilhada, porque um príncipe encantado, que de encantado não tem nada, que é um déspota, vai dominá-la para usá-la. Repreendam isso. Repreendam isso na vida de vocês e na vida de quem está ao seu lado. A autora desse livro não permitiu que os seus filhos lessem. A moça que faz a atriz do filme, numa entrevista que eu vi, ela disse: eu não quero que meus pais vejam isso. Não quero que eles vejam. Não quero que minha família veja o que eu passei nesse filme. A marca de Deus precisa estar nesse mundo e nós temos que fazer diferença, como Daniel fez. Lançamos sexta-feira, canal A2, Conversa 2. Qual é o tema? 50 Tons de Cinza. Vai lá no YouTube, assiste o que é que a gente está dizendo sobre isso. Somos nós que estamos falando. Nós queremos deixar a marca de Deus. Os nossos 50 tons não são de cinzas, são de cores maravilhosas. Nós aprendemos isso, o colorido bonito de Deus. Se você assistiu essa droga, essa porcaria, Deus lhe dê discernimento e tenha misericórdia da sua vida. Você já viu essa altura que não devia ter visto? Nem por curiosidade, audiência zero, hashtag audiência zero, 50 tons de cinza. Daniel não ficava vendido e eu não me vendo, eu quero que você não se venda a esse mundo, a esse cosmo, a essa tendência de relativizar tudo. Você pensou que o cara bate na mulher, Lei Maria da Penha. Foi um filme do sujeito que, se fosse pela Lei Maria da Penha, ele tinha prisão perpétua. Então por que Daniel conseguiu chegar tão rapidamente à liderança na Babilônia? Porque ele tinha discernimento. O mistério foi revelado para ele. Está aí no texto. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas. Daniel 2. Discernimento espiritual é importante, gente. Porque com discernimento é para que você viva os propósitos de Deus, o projeto de Deus, para que você perceba a ação maligna, para que você perceba o pecado, para que você ouça a voz de Deus, para que você seja um instrumento de Deus. Eu preciso de discernimento. São tantas vozes nos nossos ouvidos hoje. São tantas vozes gritando nos meus ouvidos. E se eu não tiver discernimento espiritual, para onde eu vou? Aonde eu irei? Que caminho tomar? Você que está começando na fé cristã, talvez você esteja começando nesses dias, saiba disso, discernimento espiritual para isso. É para você vai aqui, ó, eu quero chegar naquela porta ali, eu vou aqui, eu vou escutar dialeto alguma coisa, eu vou escutar daqui alguma coisa. Para onde, de quem eu escuto, para onde eu vou? Se eu for para cá, eu vou bater ali. Se eu for para cá, eu vou bater ali. Eu tenho que, como disse o Senhor a Josué, não se desvie para a direita nem para a esquerda, com todo respeito à letra. Não se desvie para nenhum caminho aqui. Vá firme na palavra do Senhor. Isso é o que nós precisamos. Se você, repito, é um cristão, uma cristã que está começando hoje, conheceu a Cristo recentemente, se quer, ainda não aceitou Jesus, saiba que para ser um cristão, nós temos essa ferramenta do discernimento espiritual. E esse é o terceiro passo na vida de fé e oração. E o quarto é ter uma disciplina fervorosa
de oração. Porque para isso eu preciso ter uma disciplina de oração fervorosa. Como Daniel, a oração fervorosa vai ser um diferencial. Então aqueles homens, Daniel 6, então aqueles homens foram ver e encontraram Daniel fazendo o quê? Orando e pedindo ajuda a Deus. A situação de Daniel estava difícil, estava preta. O que é que ele fez? Orou e pediu ajuda de Deus. Então pela oração, que você compreende o que Deus lhe mostra. Esse texto aqui de Daniel 2, a certa altura ele diz: então o mistério foi revelado a Daniel de noite, aonde? Numa visão. O que Daniel estava fazendo? Buscando o Senhor, orando. Você compreende o que Deus está lhe dando. Você não consegue compreender algo, você vai conversar com alguém, vai compartilhar com alguém da sua célula, com um líder do ministério de intercessão, se você ainda é novo, nova, alguém do ministério de oração. Olha, eu estou tendo essa dificuldade, estou tendo esse... O que será isso? Quantas vezes nós já ajudamos pessoa aqui, ali, dizer, não entenda por esse lado, por favor. Se diz, alguém conversou comigo e disse, pastor, estou tendo sonhos horríveis. Ok, são sonhos apenas, vamos repreender esses sonhos em nome de Jesus. Eles não afetam a sua vida, eles não têm poder para afetar a sua vida. Você é lavado com o sangue de Cristo. Então você compreende o que Deus tem para você. Se você tiver uma vida fervorosa de oração, você vai suportar as oposições humanas. Porque esses homens foram atrás de Daniel, gente, para tirá-lo. Eles estavam com inveja, porque ele estava se projetando. O sujeito já ia ser governador, primeiro-ministro da Babilônia. E os sátrapas, que nome fantástico esse, né? O que é que significa isso? Me diga, alguém que sabe o que é. Você já usou no seu trabalho, esse vai ser o sátrapa do meu escritório. Aí eu fui na versão internacional, na outra versão, é tudo a mesma coisa. Falei, ninguém traduziu isso. Fui na Bíblia, na linguagem de hoje, aí diz, é um líder de uma província. Pô, não é mais fácil dizer isso, para quem escrever sátrapas? É sapateiro, sei lá, coisa desse tipo. Os caras lá, os sátrapas, os líderes lá das províncias que iam ser nomeados, ficaram com inveja de Daniel. E ele suportou toda a oposição. Porque ele vivia a oração. Eu não sei você, mas eu creio que a maioria de nós aqui recebe oposição constante na vida. Eu quero saber se você encontra uma maneira mais eficaz de levar e viver sob essas pressões e oposições, se não for sua vida de oração, rendido aos pés do Senhor. Pela oração você intercede com quebrantamento. Aí o texto de Daniel 9 vai dizer, por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas em jejum e pano de saco obedecido. Ele intercede, porque nos momentos onde você está orando, você tem essa possibilidade de intercessão com quebrantamento. Lembra de Ana? Ana, quando estava ali diante no templo do Senhor, ela orava quebrantada, chorando, com línguas inaudíveis ou não inteligíveis. Tanto que o sacerdote disse, você está bêbada? Ela estava quebrantada. Quantas vezes você está numa reunião de oração e você vê alguém quebrantado? Eu, quando conhecia Cristo, naquela reunião de oração, eu fiquei prostrado no chão, o chão estava encharcado de lágrimas e eu estava quebrantado, porque eu estava orando ao Senhor, era um momento primeiro na minha vida, a minha primeira experiência com Cristo, de quebrantamento. Vida de oração, você intercede com quebrantamento. Agora, será que Deus faz diferença nisso? Eu acredito que faça. Uma coisa é você dizer, Senhor, tem um negócio aí para mim, você vai fazer, faça. Outra coisa é você quebrantar. Eu quero ver você, Daniele, quando Letícia ou quando Danielzinho chega para você e chega, se quiser dar, dê. Ou então, se ele chega com aquela carinha de desejo, de choro, quebrantar, dizer, mãinha, eu queria tanto esse negócio, aí o seu coração se parte todo, se arrebenta todo. Você vai no cheque especial, não vai não, mas aí você vai lá no cartão, você compra, você vai fazer alguma coisa por ele. Por quê? Porque ele está quebrantado, está a sinceridade naquilo que ele está dizendo.
vida de oração leva a isso. E aí você vence os ataques do maligno, porque Daniel, capítulo 10, ele venceu os ataques. O Senhor disse: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta. E por aí o texto segue. Desde o primeiro dia, eu estou ouvindo. E você vence os ataques do maligno. Não pense que você vai vencer o ataque do maligno com outras armas, se não for com fé e oração e quebrantamento. E aí vem o plano de Daniel, tentando levar você para uma vida equilibrada, uma vida de saúde, uma vida saudável, com exercício, com alimentação boa, com um plano de uma vida equilibrada fisicamente e espiritualmente. E você sabe que as oposições são muitas quanto a isso. Até porque Jesus ensinou, ele disse: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Olha, peçam, busquem e batam. Peçam, não. Peçam, busquem e batam. Peçam, busquem e batam. É isso que Jesus diz para a gente. Peçam, buscam e batem. Orem, orem, orem. E esse é o quarto passo. E o último seria transferir vida ao próximo. Quantas pessoas foram impactadas pela vida de Daniel? É nós, hoje somos. Quantas pessoas impactadas pelo movimento Viva aqui? Poder da fé. Os próprios líderes da Babilônia, os reis foram passando, mas Daniel continuava o mesmo. A influência dele espiritual só aumentava. Esse é o desejo de Deus para a minha vida, para a sua vida, que você transfira a vida de Deus para outras pessoas em cada momento da sua história. Isso vai promover em você uma vida de fé, uma vida de oração. É o poder da fé que vai fazer com que isso aconteça. Não é a sua disposição apenas, não é a sua vontade apenas. Assim como Daniel, eu quero terminar dizendo: Deus quer usar você para profetizar. Para profetizar. Falar o que Ele quer que você fale. Para denunciar o pecado. Um guerreiro da santidade. Para testemunhar em meio às provações. Para ser o exemplo. Quer mexer com Ele? Tem que mexer em alguma coisa de Deus, porque o resto não abala esse homem, não. Para aproximar pessoas de Jesus. Os embaixadores de Cristo, diz o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio, por amor a Cristo, nós suplicamos, reconciliem-se com Ele. Então, o quinto passo para uma vida de fé e oração é transferir vida de Cristo para as pessoas. Isso vai levar a mim e a você a andar com Ele a cada passo, a cada dia. Isso vai requerer de mim disciplina que somente o poder da fé e da oração pode dar. Entusiasmo apenas não vai segurar nada na sua vida. Minhas últimas sugestões: ore em cada parte do seu dia. Invista no crescimento da sua fé. Participe daquilo que está sendo promovido. Agora mesmo vai abrir as inscrições para os mentoreiros de casais. Você acha que você já nasceu sabendo tudo sobre casamento? Você já aprendeu que não, né? Se você tiver 6 meses de casado, já sabe que não. Mentoreio de casais. Invista no crescimento da sua fé. Então faz curso para tudo. Cultive relacionamentos espirituais. Célula. Povo de Deus com povo de Deus. Tenha um coração agradecido. A gratidão é a memória do coração. Seja grato a Deus, grato às pessoas. Estabeleça alvos espirituais. Eu quero ler a Bíblia esse ano toda. Eu quero ter os meus momentos devocionais. Eu quero participar de uma célula. Eu quero fazer isso. Quero fazer isso para o meu crescimento espiritual. Estabeleça alvos. Aprenda a praticar e orar. Sabe como é que você aprende a orar mesmo? Praticando, filho. Fala com Deus, fala com Deus, fala com Deus. Dando as primícias do meu dia a Deus, do meu dia a Deus. Não só a primícia do meu dia, mas a primícia da minha vida. Olha o que o texto diz: dá-lhes a primícia do teu grão, do mosto, do azeite, das primícias da tosquia das tuas ovelhas.
E tudo que é meu, a primícia é o dízimo, é a minha contribuição, seja ela financeira, seja ela do meu tempo, de tudo que eu tenho, eu preciso dar as primícias. Não é o que sobra está lá em Malaquias, era que o povo dava, as ovelhas doentes, o gado enfermo, e com falsidade entregava ao Senhor. Isso que Malaquias disse, vocês estão roubando a Deus. Dê a primícia, dê aquilo que seja do seu melhor para Deus. E aí examine constantemente sua vida. Agora, isso precisa de compromisso, decisão. Eu quero ajudar você a fazer isso. Tomar uma decisão, um compromisso. Porque o plano Daniel, gente, começa agora. Essas 3 mensagens são apenas a introdução. Pega esse gás aí que está com você. Você não pegou ainda. Devia ter pego, mas não pegou, pega agora. Olha, eu quero desafiar você. Diante de Deus hoje, eu trouxe até uma caneta. No final aqui tem escrito assim: eu, em 22 de fevereiro de 2015, assumo o compromisso espiritual de melhorar a minha qualidade de vida por meio de um relacionamento intenso com Deus, através da fé e da oração. Eu vou colocar aqui, eu, Miguel Show. Eu guardo essas coisas, viu, gente? Quem quer caneta? Eu, Jason Vasconcelos. Eu, Ricardo Melo. Eu, Josias. Eu, Valério. Eu, você. No dia de hoje, eu assumo o compromisso de melhorar a minha vida. E faça como o pastor Jason. Bote isso na penteadeira. Eu estou dizendo logo, porque de tarde e de noite ele vai pegar. E ele vai me pegar. Então, eu tenho o direito de pegar ele primeiro. Assuma esse compromisso aqui com Deus. Bote na sua Bíblia, na sua penteadeira, onde você quiser. Mas assuma o compromisso de uma vida de fé, que é moldada em oração. Para que não somente o plano de Daniel, o plano da sua vida seja uma bênção. Comece esse plano. Sabe por quê, gente? Eu cheguei à conclusão. Porque se você não começar o plano de Daniel logo, cedo, você vai terminar no plano Jonas, que é o plano da baleia. E aí você vai ter que entrar no plano João Batista, que é comer só mel e gafanhoto. Então é melhor começar o plano de Daniel, que é mais equilibrado, mais abençoado. Eu quero orar por você. Temos livros disponíveis? Temos livro? Vai chegar, né? Só tem esse aí que está na sua mão. Né? Ainda fechadinho. Porque nós estamos lançando hoje. Daqui para frente. Além do livro que você vai ver. Vai chegar aí no ponto que ele vai dizer: agora é para valer. Vamos embora. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Por tudo aquilo, por esses recursos que Tu tem disponibilizado para nós, Senhor. Pela Tua mão sobre as nossas vidas, nós oramos e pedimos que esse compromisso assumido hoje, ele se perpetue na nossa vida como uma dedicação de uma vida de fé e oração voltada para o Teu propósito, em nome de Jesus. Amém.